Então, meus irmãos, sem mais delongas, vamos lá. Vamos para o livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Eu sei que vocês permanecerão sentados todo o restante do tempo. Então, por favor, se coloquem em pé. São apenas 4 versículos. E a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Podem se assentar? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos clamar pelas ricas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, implorando que o Espírito Santo dirija aos nossos corações. Cada vez que nós temos abrido a Tua palavra, Senhor Deus, são momentos de reflexão, mas também aonde nós devemos estar com os corações e ouvidos atentos para que o Senhor fale conosco. E principalmente nesse mês de família, onde nós entendemos que as nossas famílias têm sido bombardeadas com as armadilhas, os dardos inflamados de Satanás. Então protege-nos, Senhor, mas também faça com que os nossos ouvidos possam estar atentos à Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre o relacionamento entre pais e filhos. Assim como eu lhes disse quando nós iniciamos o mês da família, explicando sobre a importância da família na Bíblia, eu disse para vocês que nós iríamos tratar sobre cada parte importante, sobre maridos, sobre esposas, sobre filhos. Hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos de pais e filhos. Se perguntassem, talvez, qual o maior desafio da atualidade para as famílias, é o desafio que está em 2 Timóteo capítulo 3. Você pode ir para lá, você está em Efésios, vai um pouco mais para frente aí. Mas 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 2 vai dizer o seguinte: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. E por aí vai. Dentre as listas de pecados ou de situações que nos últimos tempos teriam um impacto profundo sobre a sociedade, seria a desobediência de filhos em relação aos pais. É notório, meus irmãos, eu tenho 42 anos e eu sei como a educação de filhos hoje é diferente do que era no passado. Existiam muitas coisas que eram diferentes dos dias de hoje, mas eu creio que muitas vezes as crianças atualmente elas são muito mais influenciadas para o mal nos colégios, com seus amigos. E no passado não existiam tantas armadilhas como nos dias atuais. Antigamente, o pai e a mãe que não cuidavam do seu filho, ele simplesmente tinha que cuidar de si. Hoje em dia, muitos pais eles deixam os filhos serem cuidados pelos streamings, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, pela televisão. E aí vai se criando uma geração de alienados, pessoas que estão alienadas das realidades do mundo. E aí, meus irmãos, eu já trouxe para vocês algumas vezes que alguns desenhos, e nós, eu e minha esposa, selecionávamos muitos desenhos que as nossas filhas assistiam e ainda assistem, mas alguns deles nós víamos como a personalidade delas era moldada conforme o desenho. Então, na época que elas eram pequenas, elas assistiam muito Dora Aventureira, assistiam alguns outros desenhos, que eram desenhos bem puros, na verdade. Então, nós víamos que na maneira de falar, nos trejeitos, na maneira de contar os números, que muitas vezes os dubladores eram cariocas, puxavam um pouco mais para certas pronúncias, justamente porque via isso nos desenhos. Um certo desenho, uma vez, nós vimos que a guriazinha do desenho tratava mal os pais. Então, daquele dia em diante, nós deletamos, né, esse tipo de desenho, esse tipo de situação dentro do nosso lar. Então, é importante que nós possamos cuidar das nossas crianças, sem sombra de dúvida. É importante que nós entendamos que sim, o diabo tem procurado adentrar nas nossas famílias por meio até mesmo de desenhos. E isso influencia a, a,
a personalidade das nossas crianças. Vocês sabem que antigamente, quando um filho falava duro com seu pai, logo ele era repreendido e muitas vezes disciplinado. Muitos de nós, quando vemos os filhos atuais, as crianças atuais, muitas vezes pensamos o seguinte: se fosse eu que fizesse isso com os meus pais, era totalmente diferente. Isso até mesmo às vezes na educação dos nossos filhos. Mas a grande questão é que a desobediência dos filhos aos pais é uma das características dos últimos tempos. Meus irmãos, eu reitero a vocês: Paulo, no primeiro século, achava que ele estava vivendo os últimos dias. Mesmo 2000 anos depois, nós ainda estamos vivendo os últimos dias. Então, nós não podemos colocar datas na volta de Cristo, mas nós sabemos que todas essas questões nunca estiveram tão acentuadas como nos dias de hoje, como eram no passado. Não, no passado eu vejo que o respeito era muito maior, que as atitudes eram muito diferentes do que nos dias de hoje. Então, meus irmãos, nós podemos dividir esse versículo aqui em duas partes. Mas é importante entender, na questão do desafio dos filhos e dos pais, que os filhos crentes, os nossos filhos crentes, não devem ser como essa geração rebelde, e também os pais crentes não devem desanimar na tarefa de educar os seus filhos em meio a uma geração rebelde. Vocês não têm ideia de quantos filhos de pastores tiveram os seus caminhos desviados por Satanás por amarem o presente século. Vocês acham que talvez pelo fato de filhos de pastores, ou filhos de diáconos, ou filhos de pessoas de mais tempo na igreja, que essas pessoas elas crescerão sendo fiéis ao Senhor? Eu creio que é o desejo de todo pai. Todo pai deseja que os seus filhos sirvam ao Senhor, só que chegará um tempo onde cada um deles vai decidir qual caminho vai seguir. Nós temos visto, e isso daqui não é uma questão só da nossa igreja. As igrejas conservadoras e tradicionais como as nossas, os números de jovens estão cada vez menores. Aqueles que têm estão casando e não está sendo reposto por dois motivos. Primeiro, porque os crentes simplesmente não querem mais ter filhos. Ou quando tem, geralmente é muito tarde. Mas também um outro fenômeno é que o jovem muitas vezes não vê um motivo importante de estar na igreja. Muitas igrejas têm procurado fazer com que os jovens possam se entreter na igreja, não que entretenimento seja errado. Eu sou favorável a que os jovens possam ter um tempo onde eles sejam jovens. Mas o entretenimento não é o motivo principal que trará pessoas à igreja. É por isso que nós vimos que muitas igrejas tradicionais, elas simplesmente descambaram para o liberalismo. Estava conversando com a irmã Silvia, irmão Avelino, eles já devem ser crentes talvez há uns 50 anos, não é, Davi? O Lima e a Silvia já devem ser crentes desde pequenos. E eles estavam me dizendo que eles eram de uma igreja que eu não nomearei aqui em Porto Alegre há muitos anos atrás. Só que eles tiveram que sair desta igreja porque eles começaram a ter práticas mundanas. Hoje essa igreja é conhecida pela sua liberalidade, pela maneira como se porta, como você vê que não existe diferença entre as pessoas lá dentro e as pessoas aqui fora. Então, crentes muitas vezes saem de igrejas, os crentes, na verdade, que são ah, fiéis aos princípios divinos, saem da igreja, na verdade, porque sabem que algumas têm usado situações para trazer os jovens. Meus irmãos, quando nós falamos sobre a responsabilidade de pais e filhos, nós, como pais, precisamos mostrar aos nossos filhos do benefício de servir ao Senhor. Eu conheço muitos pais que jogam a carga das suas frustrações espirituais sobre os seus filhos. Sempre é importante nós destacarmos que, mesmo em meio às lutas, o Senhor é fiel conosco. Uma professora minha do seminário, ela mandou uma frase que eu achei interessante, eu quero ler para vocês, o que é a grande verdade e o que muitas pessoas elas acabam esquecendo. Mas como nós podemos agradecer a Deus por cada dia que Ele nos dá? Ela escreveu o seguinte: Deus me reinicia toda vez que me permite acordar. Obrigada, Senhor, por cada amanhecer. Bom reinício. Ou seja, cada dia é uma nova oportunidade de nós podermos servir ao Senhor. Se ontem eu fui infiel, se ontem as minhas atitudes elas não condisseram
com a minha fé, hoje eu tenho uma nova oportunidade de pedir perdão a Deus e poder reiniciar a minha vida. Então, meus irmãos, o relacionamento de pais e filhos, muito provavelmente a gente vai dividir essa mensagem em duas partes. Primeiramente, eu quero falar com os filhos. Aqui nós temos algumas crianças, pré-adolescentes, nós temos jovens, nós temos adultos. Uma coisa que todos nós temos em comum, independente da idade, é que nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Talvez a mãe de todos vocês, ou a mãe de alguns de vocês, já não estão aqui nesse mundo, mas essa é uma realidade que serve para todos nós. O mandamento é o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais. Para quem que é dado esse mandamento? Para todos os filhos. Todos os filhos devem obediência aos seus pais. Todos aqueles que ainda estão debaixo da tutela dos seus pais. Quer dizer então que depois que o filho torna-se de maior deve ser desobediente aos pais? Não, não é isso. Mas que ele vai arcar com as suas decisões. Eu quero identificar com vocês 4 motivos pelos quais os filhos devem obedecer aos seus pais. Primeiramente, porque, se vocês que aqui estão, devem obedecer aos seus pais porque são salvos. Aqui, Paulo vai dizer o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Então aqui, Paulo está se dirigindo a crentes. Então, aos jovens da nossa igreja, aos pré-adolescentes da nossa igreja, a todos nós, se somos salvos em Cristo, nós devemos obediência aos nossos pais. Eu quero relatar algo que não nomearei o que aconteceu, mas antes dos meus pais aceitarem Cristo como Salvador, meu pai me pediu algo que era contra a lei. Ele me pediu que fizesse algo que era contra a lei e eu não queria fazer. Eu sabia que era errado, eu não queria fazer. Então eu cheguei e conversei com meu pastor e falei: ó, pastor, meu pai está me pedindo para fazer isso. Eu sei que é errado e eu não quero fazer. O que eu faço? Meu pastor disse para mim o seguinte: você vai chegar para o seu pai, você vai explicar que você não quer fazer porque é algo contra a lei, porém, você vai obedecê-lo porque é o que a Bíblia diz. Então, diante de Deus, o Senhor está vendo o seu zelo em fazer a vontade de Deus, só que você vai estar colocando sobre o seu pai a responsabilidade daquilo que ele está te pedindo. E eu fiz exatamente como o meu pastor pediu. E graças a Deus o Senhor moveu o coração do meu pai. Acho que ele ficou envergonhado com a situação e me deixou livre daquela questão. Então, meus irmãos, hoje, mesmo com 40 e poucos anos, eu procuro honrar os meus pais. É claro que já existiram coisas que, por exemplo, já tiveram situações pelas quais eu queria disciplinar as minhas filhas, porque entendia que deveria ser feito, e principalmente a minha mãe dizia: ah, não faz isso. Mãe geralmente se derrete pelos netos, né? Mas tinha que fazer, é a responsabilidade de todo pai. Eu me lembro, a minha avó, eu apanhei bastante de vara de marmelo, gente. Se você sabe o que é vara de marmelo, você sabe o que é ruim, né? A minha avó, ela não se fazia advogada, não. Ela descia camaçada de pau nos netos. E a gente amava muito ela por isso. Hoje em dia, os avós, grande maioria, tudo Nutella, né? Não quer disciplinar os seus netos. Mas de toda maneira, meus irmãos, quando a Bíblia fala que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, nós já temos a responsabilidade de sermos obedientes. Mas por conhecermos Cristo como nosso Senhor e Salvador, a responsabilidade é dobrada. É uma obediência que vai além de uma obediência simples. Mas nós devemos honrar aos nossos pais. Ainda dentro dessa questão, meus irmãos, nós somos chamados a obedecer nossos pais porque nós somos salvos. Qual que é a harmonia do lar? Esposas submissas aos maridos, como ao Senhor, maridos amando as esposas como Cristo amou a igreja, e filhos obedientes aos pais. Essa é a família perfeita. Não existe família perfeita, nós entendemos. Mas o máximo que nós podemos nos aproximar desse modelo, mais felizes nós seremos. Também, meus irmãos, é importante entender o seguinte, que você sabe que é salvo
e está em comunhão com Deus quando você obedece aos seus pais. Porque é uma das características do salvo em Jesus Cristo. Existem pessoas que estão dentro da igreja e mesmo dentro da igreja elas nunca conheceram Cristo como Salvador. Esse é um fenômeno comum. Se entre os 12 de Cristo, um era o diabo, por que todas as pessoas dentro da igreja são crentes? Não, pelo contrário, lamentavelmente nem todos são salvos. Mas uma das características de um salvo em Cristo é ser obediente aos pais. O filho que obedece aos seus pais dá um excelente testemunho a uma geração rebelde. Mesmo com a minha filha aqui, eu posso testemunhar para vocês que eu nunca passei vergonha no mercado, tendo qualquer uma das minhas filhas se jogando no chão, gritando, dizendo que queria alguma coisa. Eu sempre ensinei às minhas filhas e também ensino aos casais, aos novos casais, o seguinte: mesmo que você tenha condição de dar algo para o seu filho, você não dê sempre. Porque se chegar um dia que você não tiver condição de dar e ele quiser, aí vai acontecer essas situações. Então, meus irmãos, todos os filhos que são obedientes, eles demonstram a essa geração rebelde um bom testemunho. E muitos pais, muitas vezes, se chegam a Cristo exatamente por ver o testemunho de pais e filhos cristãos. Então, o primeiro motivo dos filhos obedecerem aos seus pais é porque você é salvo em Cristo. O segundo motivo, Paulo vai dizer o seguinte: obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, meus irmãos, o segundo motivo do porquê nós devemos obedecer aos nossos pais, porque é justo, ou seja, Deus fez uma ordem natural. Quem que é o cabeça da família? Quem que é? Ou pelo menos, quem deve ser o cabeça da família? Marido, o homem. Abaixo do marido, quem tem a responsabilidade do lar? A esposa. E posteriormente, os filhos. Então, essa seria a ordem natural. Por quê? Porque foram os pais, e através da misericórdia de Deus, que colocaram os filhos no mundo. Então, é notório que os pais têm um conhecimento maior de como as coisas funcionam do que os filhos. É claro que existem muitos filhos que às vezes se acham sabedores de muita coisa, mas, de alguma forma, nós precisamos transmitir o nosso conhecimento aos nossos filhos. É claro que isso muitas vezes vai causar algumas situações difíceis, porque quando nós somos jovens, adolescentes, né, nós somos sábios aos nossos próprios olhos e achamos que nós podemos tomar as nossas próprias decisões. Só que geralmente os nossos pais, eles conseguem ver um quadro maior da situação, que para nós, se você toma uma decisão, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai dar certo e ponto final. A vida não é assim. A vida não é cheia ou não é repleta de objetivos concluídos com sucesso. A vida muitas vezes é repleta de fracassos. Eu estava vendo, eu só esqueci quem que foi, mas um desses executivos bem-sucedidos, ele estava dizendo o seguinte, que a vida dele foi 98% fracasso e 2% de sucesso. Só que aqueles 2% de sucesso transformaram ele naquilo que ele era. Por quê? Porque todos os 98% de fracasso foi a base da sua vida. O que muitas pessoas não entendem são o valor das provações. Por quê? Porque é através das provações que nós confiamos mais em Deus. Se tudo fosse muito fácil, vocês já devem ter assistido aquele filme O Todo-Poderoso, com o Jim Carrey, aonde ele, é claro, a gente sabe que é um filme blasfemo, mas é um filme onde ele se torna Deus. E aí ele atende o pedido de todo mundo. E o filme ele retrata bem. Se todas as pessoas tivessem o mesmo pedido, o mesmo desejo, qual que é o resultado? Caos. Porque imagina o seguinte, o Paulo gremista, ora, Senhor, eu quero que o Grêmio ganhe. O Eduardo Colorado, eu quero que o Inter ganhe. E aí, como é que vai ser? Se joga um Grenal, dá para os dois ganhar? Então, se todas as coisas elas fossem concedidas, o problema seria caos. Então, as provações elas servem nas nossas vidas para que nós
nos acheguemos mais perto do Senhor, mas para que também nós confiemos nele quando ele diz não. E os nossos filhos precisam enxergar isso em nós. Que quando nós dizemos não para eles, o não é uma bênção. Eu poderia nomear várias situações quando os meus pais disseram não para mim e que hoje eu enxergo que foram uma bênção. Naqueles momentos eu confesso que não enxergava, mas hoje eu consigo enxergar como muitas vezes o não dos meus pais foram uma bênção. Então, obedecer aos pais é justo. É justo que os filhos obedeçam aos seus pais. Abram suas Bíblias para Provérbios 13:1, por favor. Alguém leia, por favor. Provérbios capítulo 13, versículo 1. Escuta o conselho que Salomão dá a todos. Provérbios 13:1. Quem achou pode ler. Aonde está a sabedoria, meus irmãos? Em ouvir os conselhos dos pais. Todos nós, todos. Podemos lembrar de coisas que talvez nós fizemos segundo os nossos pais disseram e deu bom. Mas também a gente sabe que às vezes eles davam certas diretrizes e nós fizemos diferente e deu ruim. A Bíblia diz que o filho sábio, ele vai atender às instruções do seu pai. E isso serve para todos nós, não só para os jovens e pré-adolescentes que estão aqui. Então, meus amados irmãos, nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Nós precisamos obedecer aos nossos pais. Vimos que os filhos devem obedecer aos pais porque nós somos salvos, porque isso é justo. Agora veja o versículo 2 de Efésios 6. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual o tempo verbal da palavra honrar, ou do verbo honrar? Qual é o tempo verbal? Está no presente, mas está no imperativo. É uma ordem, é um mandamento. Existem coisas na Bíblia que elas são mandamentos. Tem algumas que existem certos princípios, mas você pode seguir ou não, principalmente no que diz respeito a coisas culturais. Mas aqui é uma ordem. Então, quando há uma ordem, não se deve pestanejar, deve se obedecer. Então, nós devemos obediência aos nossos pais, porque isso é uma ordem. Isso, meus irmãos, é um dos mandamentos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Todo verdadeiro filho de Deus prestará obediência aos seus pais, porque sabe que Deus tem ordenado. Um filho que se diz cristão e que é rebelde, desobediente, muito provavelmente, ou ele está muito longe da vontade de Deus, ou ele nunca foi salvo. Não tem como barganhar com essas verdades, meus irmãos. Um filho que é rebelde e se diz cristão, ou ele está muito longe da vontade de Deus, ou ele nunca entregou o seu coração a Jesus. Eu digo, meus irmãos, que todos nós, como eu falei para vocês, e não estou me colocando acima de ninguém, mas mesmo sabendo que na época, eu reforço que meu pai não era cristão naquela época, me pedindo algo que era ilícito, eu sabia que não devia fazer. Mas eu também entendi qual que é a vontade de Deus. Já aconteceu nesse meio tempo como pastor da igreja, alguns jovens já chegaram para mim, como um deles uma vez perguntou o seguinte: pastor, o meu pai quer que eu vou no bar para comprar bebida alcoólica, o que eu faço? Eu dei exatamente o mesmo conselho que o meu pastor deu. Fale com seu pai que você não gostaria de fazer, mas que porque você deve ser obediente a ele, você vai e faz. E aí, meus irmãos, existem coisas que muitas vezes nós vamos colocar responsabilidade sobre os nossos pais. Porque diante de Deus e diante da sociedade, a responsabilidade sobre um menor de 18 anos é dos pais.
Também, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo era submisso aos seus pais aqui na terra, porque sabia que essa era a vontade do seu Pai lá no céu. Lucas 2,51, vamos lá? Eu posso ler, eu tenho aqui no meu tablet. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. O próprio Jesus Cristo, que transformou-se em homem, veio a esse mundo e foi submisso aos seus pais terrestres, seus pais terrenos. Vamos recapitular, meus irmãos? Qual que é o primeiro motivo? Que nós devemos ser obedientes aos nossos pais, porque nós somos salvos. Em segundo lugar, porque isso é justo. Em terceiro lugar, porque é uma ordem. E finalmente, meus irmãos, nós devemos obedecer aos nossos pais, porque isso vai nos trazer bênçãos. Veja novamente versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Meus irmãos, eu não sei se alguns de nós chegaremos à idade que a nossa irmã Irene está. E eu uso ela como exemplo por quê? Porque ela tem 4 filhos, 8 netos e, se eu não estou enganado, 32 bisnetos. Veja que geração abençoada. Que bênção seria, né? O Paulo vai ter o primeiro neto. Imagina, Paulo, você viver até os seus bisnetos. Será que a dona Leila vai te aguentar? Mas imagina, meus irmãos, hoje eu estava orando ao Senhor e, segundo a vontade dele, eu falei: Senhor, eu gostaria que, se fosse a tua vontade, que eu pudesse ver as minhas filhas direcionadas nos caminhos do Senhor, servindo ao Senhor com as suas famílias, os meus netos, se assim o Senhor permitir, mas que seja feito segundo a vontade do Senhor. Não sei qual a vontade de Deus. Mas eu sei que o primeiro passo para que nós possamos viver longamente é sermos obedientes aos nossos pais. Porque isso é uma promessa que a Bíblia nos dá. Então, meus irmãos, primeiramente, se você ou se você tem um filho desobediente e rebelde, entenda primeiramente que uma pessoa que é rebelde e desobediente não vai ter vida fácil. Não vai ter. Eu sei que os pais sofrerão, a família sofrerá, mas diante de Deus certas coisas ocorrerão. Vamos para Deuteronômio 27:16. Deuteronômio 27:16. Outra pessoa lê para nós, por favor. Provérbios 20:20. Então, Deuteronômio 27:16 e Provérbios 20:20. Alguém que achou Deuteronômio 27:16, leia para nós. Note, meus irmãos, maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. Desde a época que os judeus estavam sendo dirigidos à terra prometida, já era abominação diante de Deus o desprezo de pai e mãe. É muito triste, e a gente sabe de histórias de filhos que maltratam os pais. Diante de Deus isso não passará despercebido. Provérbios 20:20. Vocês lembram que eu disse que uma das características de um salvo em Jesus Cristo é ser obediente aos pais? Uma pessoa que é desobediente nunca conheceu a Cristo. E alguém que nunca conheceu a Cristo, o seu destino é o lago de fogo. Então notem como a questão da obediência não é uma questão simples. Não é uma questão banal. Não é uma questão de preferência. Eu vou obedecer só quando é conveniente. De maneira alguma. De maneira alguma. Diante de Deus, a rebeldia ela é tratada com severidade. Às vezes nós esperamos que o chicote de Deus possa estralar na vida das pessoas, mas eu realmente entendo que Deus, ele trabalha a longo prazo. Pessoas que se afastam do Senhor, elas podem ter o que talvez o seu coração almeja nesse mundo, mas elas não terão o que muitos crentes têm.
que é a paz que excede todo entendimento. Que Paulo vai dizer que vai guardar nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também, meus irmãos, é importante entender que se nós obedecermos aos nossos pais, esta bênção de longevidade nos é prometida. Só que entenda o seguinte: o ponto de partida para uma vida próspera, de sucesso e bem-aventurança, não começa com uma boa educação, mas sim com um bom relacionamento entre você e os seus pais. Conheço crentes que eram bons filhos e que morreram cedo. Aqui não está dizendo que aquele que é obediente, que ele vai viver até os 100 anos. Mas é uma promessa para que nós, segundo a vontade de Deus, sejamos bons filhos. Sejamos obedientes. E que a nossa vida, ela será prolongada por isso. Mas segundo a vontade de Deus. Então, meus irmãos amados, 4 motivos que nós vamos recapitular novamente, aí nós encerraremos. Por que nós devemos ser obedientes aos nossos pais, meus irmãos? Primeiramente, porque nós somos salvos. Em segundo lugar, porque isso é justo. Mas também porque é uma ordem. E porque isso vai trazer bênçãos para nós. Todos nós somos filhos. Alguns aqui, lamentavelmente, os seus papais e mamães não estão entre nós. Mas nós podemos transmitir essas verdades à nova geração. Devemos transmitir as bênçãos da obediência. Eu digo para vocês o seguinte: dentro das nossas casas, cada um sabe aonde o seu calo aperta. Mas nós precisamos orar pelos nossos filhos, os irmãos precisam orar pelos seus netos, precisam debruçar, ou nós precisamos debruçar, porque só Deus é quem pode nos salvar desse mundo mau que nós estamos. Então que o Senhor tenha misericórdia e que nós possamos seguir os conselhos da palavra de Deus. Daqui 2 semanas a gente continua e vamos falar então sobre a responsabilidade dos pais, segundo Efésios 6, de 1 a 4. Oremos mais uma vez. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos a sua bênção, bem como a tua direção, porque todos nós somos filhos de pais. Alguns vivos, outros já não estão aqui, mas guardamos boas lembranças dos nossos queridos pais. E aqueles que são jovens, aqueles que são pré-adolescentes, ó Deus, ainda estão debaixo da disciplina e da responsabilidade dos seus pais. Então eu peço que todos nós entendamos a bênção, o privilégio da obediência aos nossos pais. Porque o Senhor há de julgar todas as coisas, o Senhor há de abençoar aqueles cujo coração e o desejo for de obedecer aos seus pais. Mas também o Senhor há de pesar a mão sobre aqueles que são rebeldes, aqueles que têm seguido o seu próprio conselho neste mundo. Dá-nos sabedoria como pais, a ensinarmos a tua palavra aos nossos filhos. Dá sabedoria aos filhos para também serem obedientes aos seus pais. Pedimos isso em nome de Jesus.